Olá! Uma boa notícia que pode ajudar no orçamento de muita gente. A Receita Federal deposita nesta terça-feira, 15 de setembro, o pagamento do quarto lote de restituições do Imposto de Renda 2015, ano base 2014. O lote inclui também restituições de 2007 a 2014 que tinham ficado na malha fina. O pagamento é feito na agência bancária indicada pelo contribuinte ao fazer a declaração. O valor da restituição é corrigido pela Selic, a taxa básica de juros, mas após cair na conta, não recebe nenhuma atualização. Bom, serão contemplados mais de 2 milhões de contribuintes, totalizando mais de 2,4 bilhões. Para saber se teve a restituição liberada, o contribuinte pode acessar o site da Receita Federal, que é o www.receita.fazenda.gov.br ou ligar para o Receita Fone. O número é 146. Veja também outros destaques desta terça-feira, 15 de setembro. Imagine a alegria de poder admirar uma nascente de rio bem ao lado do prédio onde mora, num bairro populoso da capital paulista. Projeto de lei quer intensificar regras contra o som alto durante a realização de festas e eventos nas ruas em todo o estado. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Bom, saídas para a crise, esse é o tema do seminário que reúne aqui em São Paulo personalidades políticas, jurídicas, acadêmicas e empresariais. Confira agora na reportagem de Mauro Frisman. O painel de abertura tratou de temas como corrupção e ética na política. É uma crise de legitimidade. Quando você tem uma crise de legitimidade, quem propõe, quando você tem uma crise de credibilidade, ele não pode pedir sacrifício, ele não tem condições de pedir sacrifício. Como que você pede sacrifício quando as pessoas acham que houve gastos excessivos, demasiados e sem controle? Quando as pessoas acham que há uma prática sistêmica de corrupção. São 2 dias de mesas de debates sobre possíveis saídas para a crise enfrentada pelo Brasil e elaboração de propostas para a melhoria das políticas públicas do país. Esse seminário, em primeiro lugar, aponta de que o Brasil não deve recuar nesse caminho de aplicar a lei de forma contundente para todos aqueles que têm violado. O evento é uma iniciativa da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, Fundação Padre Anchieta, Assembleia Legislativa e Instituto de Estudos Avançados da USP. A missão da TV Cultura é exatamente a de ajudar na formação da cidadania, permitir que as pessoas recebam informações, adquiram conhecimento, de tal maneira que elas possam exercer a plenitude dos seus direitos. Para o chefe do Ministério Público de São Paulo, a crise deve ser usada como um impulso para um novo estágio e servir de meio para a população e os poderes se aproximarem em busca de soluções. E nós precisamos sempre apostar na emancipação da sociedade civil para ditar os rumos do Estado brasileiro. Os poderes do Estado devem cumprir o seu papel. De que modo? Prestando os melhores serviços e sabendo traduzir nas suas decisões o que é justo anseio do cidadão e da sociedade civil. A crise deve abrir o debate para ideias que estão paradas, segundo o presidente da OAB São Paulo, que sugere a regulamentação do lobby ou grupos de pressão na elaboração legislativa. O ideal seria uma legislação do ponto de vista nacional, que não sai. O projeto que nós temos na Câmara, aliás, no Senado Federal, vem do senador Marco Maciel, de muitos anos. Já, eu acho que faz 20 anos que o projeto está tramitando lá no Senado, mas a gente pode dar um exemplo, São Paulo pode dar um exemplo, regulando essa atividade, não do ponto de vista penal, porque não escaparia da nossa competência legislativa estadual, mas do ponto de vista administrativo. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Fernando Capês, participou do painel Estado e Sociedade, Papéis, Deveres e Responsabilidades. A solução, claro, é estimular todo e qualquer mecanismo por meio do qual a sociedade possa se manifestar, seja por meio de grupos sociais, de conselhos, de manifestações, de associações. O que se discutiu aqui é o perigo de que quando você estrutura muito essas formas de manifestação, elas acabam se tornando também estruturas burocráticas que são apropriadas pelo próprio Estado e entram na mesma crise de representação. O seminário Saídas para a Crise termina nesta terça-feira e as propostas apresentadas no encontro serão reunidas em um documento que será enviado aos 3 poderes.
Bom, vamos agora ao vivo para a maior feira de negócios voltada ao setor da distribuição de veículos na América Latina, a Expo Fenabrave. E a repórter Viviane Cesarino está no evento e tem mais informações para a gente. Olá, Viviane. Sérgio, Fenabrave é Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. Essa federação, ela reúne mais de 51 associações de todos os segmentos do setor automotivo. E é uma federação muito forte, viu? Porque reúne mais de 8.000 concessionárias espalhadas em todo o país. Essa exposição, então, é um termômetro do mercado, né? Onde muito se discute o presente e principalmente o futuro. Essa exposição, inclusive, é a segunda maior do mundo, viu? A maior da América Latina. Como a gente vive, claro, um momento muito difícil no país, a gente imaginou que fosse ouvir na cerimônia de abertura, que ainda está acontecendo, muito a palavra crise, viu? Mas acredita que não foi isso que aconteceu? Muito se evitou em falar a palavra crise, justamente porque o tema, né, o lema aqui desse encontro da Fenabrave é faça a diferença, inove para vencer. Então, todas as pessoas que participaram, o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Fernando Capês, o ministro da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afife Domingos, e também o vice-governador de São Paulo, Márcio França, eles falaram muito em alternativas para a crise. E eu vou conversar agora, então, com o presidente aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo, Fernando Capês, ao vivo. Acabaram de me informar. Tudo bom, presidente? Eu estou ao vivo, tudo bem? Tudo bem. Estava justamente dizendo que muito se evitou em falar a palavra crise, né? Porque falaram em inovação, em saída, em reunião. Como eu citei ali o Winston Churchill, né? O otimista tem que fazer da dificuldade uma oportunidade. A gente tem que pegar, evitar a palavra crise, mas compreender que se nós não tivermos um Estado mais leve, menos presente, um Estado meramente regulador da atividade econômica e concentrado em áreas vitais como segurança, educação, saúde e uma ou outra a mais, não vamos arcar com o custo Brasil. Então precisamos fazer reformas estruturais importantes e temos que estar discutindo permanentemente isso. Então o setor aqui das concessionárias, distribuidoras de veículos, é afetado diretamente por isso. Enquanto o país estiver custando, na sua burocracia, estiver custando 400 bilhões por ano, vai ser difícil falar em solucionar uma crise adequadamente. Muito obrigada pela entrevista do senhor ao vivo. Será que eu consigo falar com o ministro também rapidinho? Vou tentar, só um minutinho. Ministro, a gente está ao vivo, tudo bem? Sou da Assembleia Legislativa, tudo jóia? Será que a gente pode conversar? Eu ouvi o senhor falando, então, sobre todo esse setor, sobre as alternativas, né? E não em crise, ninguém falou em crise. Não, na verdade, crise é sinônimo também de oportunidades. O setor automotivo como um todo, principalmente o setor de distribuição, que reúne os concessionários, evidentemente sofre com a crise que o Brasil tem, que é uma crise de credibilidade, uma crise de confiança, a desesperança leva as pessoas a adiarem os seus sonhos. O sonho do brasileiro é a casa própria e ter o seu veículo, né? E esse sonho está sendo adiado, evidentemente, pelas condições econômicas e, mais do que isso, pela falta de uma condição para que as pessoas acreditem no futuro. Mas, sem dúvida, isso vai passar, né? E é um setor que emprega mais de 400 mil pessoas, responde por 5,2% do PIB brasileiro. Então, é um setor que merece um respeito cada vez maior. E eu me sinto muito à vontade por fazer parte como consultor desse setor, né? E nós temos avançado bastante e contamos com que o setor não pede para o governo nenhum favor. Não queremos vantagens fiscais, não queremos incentivos. Nós queremos que a economia cresça, que o Brasil se recupere, que os brasileiros voltem a ter coragem de realizar os seus sonhos. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Luiz Antônio Fleury Filho, ex-governador de São Paulo. E só para lembrar, o ministro da Micro e Pequena Empresa, que é o Guilherme Afife Domingos, ele falou muito, né,
me corrija se eu estiver errada, do carro usado, do mercado do usado. Inclusive, ele deu alguns números, né? De julho de 2014 a julho de 2015, foram vendidos 13.651.604 veículos usados. Então, uma das saídas pode estar nesse mercado também. Sem dúvida. Muito obrigada pela entrevista. A gente volta com você, Sérgio. Obrigado, Viviane Cesarino, aí com informações ao vivo da Expo Fenabrave. Obrigado, Viviane. Vamos agora à previsão do tempo para amanhã, quarta-feira, em São Paulo. Sol entre nuvens com possibilidade de chuvas. A máxima prevista é de 27 graus. Em Campinas, também com tempo nublado. A máxima fica em 28 graus. Em São José dos Campos, tempo instável. O sol aparece entre nuvens. A máxima é de 30 graus. Em Sorocaba, tempo instável. Máxima de 27 graus. Em Ribeirão Preto, uma quarta-feira de tempo instável com sol entre nuvens. Os termômetros chegam até 35 graus. Você vai ver a seguir a alegria de poder admirar uma nascente de rio bem ao lado do prédio onde mora, num bairro populoso da capital paulista. Os detalhes você vai ver depois do intervalo. Até já. Imagine a alegria de poder admirar uma nascente de rio bem ao lado do prédio onde mora, num bairro populoso da capital. Em época de falta d'água, a descoberta de uma nascente entre as 1.500 existentes e escondidas pela cidade provou mais uma vez que quem procura, água acha, né? E não é que no meio do concreto da selva de pedra de São Paulo brota um espelho d'água no bairro Butantã? É a nascente do rio Iquiririm, que vivia desprezada até ser adotada pelo projeto Rios e Ruas. O José Bueno é um dos fundadores do trabalho, criado para mostrar que existe vida sim debaixo do asfalto. E a partir da identificação das nascentes, conscientizar a população que é preciso preservar, conservar os berços dos rios. Aqui está tudo cuidadinho, como se este pedaço da capital fosse sagrado. E é. Quem deveria estar cuidando dessa região, com certeza, seria o Estado. Eu não vou esperar que a Prefeitura venha aqui para dar um trato nessa região. Eu vou chamar alguns amigos, eu vou reunir pessoas para a gente passar um domingo aqui. Ou seja, há uma qualidade de lazer nesse tipo de trabalho. Ou seja, essa coisa que se mistura, né? A mão de obra, a enxada, a poda, o plantio, né? Com um grande prazer, com uma grande diversão. Quando a gente faz os mutirões, nessas nascentes, já são várias aqui na cidade de São Paulo, é festa. É festa, não é uma obrigação, não é um pesar. Só a cidade de São Paulo tem mais de 300 rios e para lá de 1.500 nascentes. Imagine então se a gente pensar no mapa do estado inteirinho. É claro que muitas estão escondidas, já foram até esquecidas, como essa daqui estava antes de ser cuidada pela comunidade. Agora, o mais triste é pensar nas nascentes que já secaram. E sabe o que faltou na maioria delas? A mata ciliar, aquela vegetação que cresce em volta, justamente para proteger a água. O Código Florestal Brasileiro prevê a preservação da vegetação nas nascentes num raio de 50 metros de largura. E para que o pequeno produtor rural tenha condições financeiras de fazer o reflorestamento, o deputado estadual Luiz Carlos Gondim, do Solidariedade, criou um projeto de lei. O texto prevê o Bolsa Verde, um pagamento para o agricultor familiar recuperar a vegetação de origem nativa no entorno dos olhos d'água. Aquele produtor rural que pensa que no entorno daquela nascente ele vai plantar, ele ter uma compensação financeira por preservar aquela nascente. Isso aí é muito importante. E se o governo não se alertar disso aí, o que nós vamos ter é justamente secas e mais secas continuamente, com uma condição até de parar São Paulo. Oito pessoas morrem todos os dias vítimas de acidentes de trabalho no Brasil. Os dados são do governo federal. Para diminuir esse número, um projeto de lei do deputado Ramalho da Construção
quer estabelecer ações de prevenção e acidentes na indústria da construção. Segundo o governo federal, em 2013 foram registrados cerca de 718 mil acidentes de trabalho, o que praticamente não mudou muito até os dias de hoje. Mesmo assim, no Brasil, 84 acidentes são registrados por hora, com 8 mortes por dia ou uma morte a cada 3 horas. O que se quer é reduzir cada vez mais esses números, priorizando a segurança do trabalho. A empresa dá todo posse para a gente trabalhar com equipamento tudo equipado, cinto de segurança, protetor, luva. Para todos aqui, eu acho que a segurança está boa, né? Nós trabalhamos, além do equipamento de proteção individual, fornecendo um cinturão de segurança para cada trabalhador, nós também trabalhamos com as proteções coletivas no que se diz respeito aos pontos de ancoragem. O presidente da ABPA, a Associação Brasileira para a Prevenção de Acidentes, diz que é preciso educar tanto o empregador quanto o empregado, realizar campanhas de prevenção e conscientização para aumentar a segurança do trabalhador. Fazendo com que esses profissionais tenham exatamente essas orientações técnicas, orientações até de modus vivendi de como verificar sua qualidade de vida nas organizações, eles estarão saudáveis, produzindo, fazendo e acontecendo, e o cara está fazendo bem para a sociedade e a perenidade das organizações. A Associação Brasileira para a Prevenção de Acidentes mantém um centro de treinamento com vários equipamentos, como cabos de aço, cordas, cinturão, protetores contra quedas, que são obrigatórios para a segurança do trabalhador. Isso reduz o número de acidentes, principalmente na indústria da construção. Tem muitas empresas que têm galerias, são caixa d'água, e você vai precisar de um sistema para resgatar alguém. Esse sistema vai estar ancorado no cinto de segurança, esses mosquetões vai estar conectado no cinto de segurança e a pessoa vai, todo o tempo que ele estiver trabalhando, é preferível que ele esteja sempre ancorado por esse sistema. O presidente da ABPA, Milton Pérez, acha importante o projeto de lei 947 de 2015, de autoria do deputado Ramalho da Construção, que estabelece ações de prevenção de acidentes do trabalho na indústria da construção. Então ele está querendo que haja essas proteções todas de uma maneira assim, está aqui o alvará, mas você está aqui com as normas a serem cumpridas. Se aprovado e sancionado, obras com até 4 pavimentos, ou seja, 500 metros quadrados, elas terão que ter um alvará do Estado para ser melhor acompanhado e ter PCMAT, todo um programa de saúde e medicina do trabalho para que dê uma maior proteção aos trabalhadores. Vamos a mais previsão do tempo para amanhã, quarta-feira, em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Em Santos, tempo nublado, com possibilidade de chuvas na quarta-feira. A máxima fica em 25 graus. Em São José do Rio Preto, tempo estável com sol entre nuvens. A máxima chega aos 35 graus. Em Mogi das Cruzes, quarta-feira, vai ser de sol entre nuvens, podendo chover à tarde. A máxima fica nos 28 graus. E em Piracicaba, tempo encoberto. Os termômetros marcam também 28 graus de temperatura máxima. O projeto de lei quer intensificar regras contra o som alto durante a realização de festas e eventos nas ruas em todo o estado. Os detalhes você tem depois do intervalo. Até já. Bom, segundo a Polícia Militar, na cidade de São Paulo existem pelo menos 440 locais públicos onde acontecem os pancadões, como são popularmente chamados, os bailes funks. Uma lei na capital define regras contra o som alto durante a realização dessas festas nas ruas. Agora, o projeto de lei na Assembleia Legislativa prevê levar medida para todo o estado. A periferia de São Paulo é carente de lazer e cultura. Os jovens encontraram no pancadão o baile funk que acontece na rua de uma hora para outra. É hoje que o baile vai ferver, é hoje que o baile vai brasar. Uma maneira barata para se divertir. E não precisa muito. Basta um carro tunado, aquele com som bem potente e aos poucos as ruas ficam assim. Gosto. Adoro. A gente fica um bolinho na rua, assim, curtindo. Você acha legal? É legal de curtir, né? Bom. Cada carro desse tem 15 mil watts de som. O corpo chega até a tremer. A galera curte, mas a vizinhança...
Não gosto, porque eu tenho filho pequeno, incomoda demais o barulho, é super alto e você não consegue dormir, treme a janela, treme tudo. Barulho incomoda você não consegue dormir, é uma coisa insuportável. Thales nasceu no bairro do Vista Alegre, periferia de São Paulo, e costumava promover pancadões no bairro, chamados fluxos. Simplesmente a gente pegava redes sociais, divulgava pelas redes sociais, avisava o pessoal, e quando chegava no dia e na hora, todo mundo se encontrava, abria o porta-mala e deixava rolar a noite inteira. Até o ano passado, aconteceu na região cerca de 80 pancadões irregulares por mês, até que MCs e a comunidade se uniram para encontrar locais adequados, como praças ou espaços próprios para shows. O número de pancadões irregulares caiu para 10%. A gente montou a união dos produtores de funk do estado de São Paulo. Foi muito legal, os meninos fizeram carteirinha. Eles são credenciados na subprefeitura, tem credencial, os carros são credenciados, as barracas, todas elas entregam as notas de procedência das suas bebidas, para que não vendam bebidas ilícitas. Então a gente tem na realidade, um projeto que está dando certo. Os deputados Coronel Camilo do PSB e o Coronel Telhada do PSDB são autores do projeto de lei 455 de 2015, que quer proibir e punir pancadões irregulares em todo o estado de São Paulo. O projeto 455 visa justamente isso aí, dar força à Polícia Militar de chegar no local, apreender o veículo, apreender o som, entendeu? Multar a pessoa responsável por isso, porque o que acontece? Não adianta você chegar, espalhar todo mundo e tal, você tem que tomar providência. A melhor maneira da pessoa sentir a lei é você mexendo no bolso da pessoa, é você aplicando multa, é você apreendendo o veículo, é você apreendendo o som que ele colocou lá, seja no veículo ou seja um som instalado. Nós sabemos que o pancadão é um grande problema, tem pessoas que não conseguem mais dormir, não conseguem descansar para trabalhar no dia seguinte. Então temos que trabalhar em duas linhas. Primeiro, criar espaços, para que os jovens possam se divertir, minimamente organizados para não ter bagunça, droga. E segundo, nós infelizmente temos que coibir essa bagunça, essa baderna que está não só na cidade de São Paulo, tem estados do interior já desse jeito. Ou seja, é simples assim, o meu direito termina onde começa o do outro. A infração pode acarretar multa de R$1.000 por causa do barulho em local não autorizado e até a apreensão do veículo. MC Dani, que só se apresenta em eventos oficiais e autorizados, acredita que uma lei assim vai dar mais segurança para quem gosta de funk. Funk é um lugar que como a gente trabalha a semana inteira, acho que um funk é um pouco da gente ter um lazer, tentar se divertir com os amigos. Só que eu tô consciente do que acontece na favela e o que acontece na minha vida. E o pessoal curte? Curte bastante. Sei que a luta é difícil, mas o resultado vai valer a pena. Na batalha um pouco de suor, não dá nada, não tem problema. Mas quem passa sede comigo vai beber do meu xandão. A luta foi difícil, agora é comemoração. Vamos à previsão do tempo para amanhã em mais cidades do interior e do estado. Em Franca, quarta-feira vai ser de tempo nublado, a máxima é de 31 graus. Em Bauru, sol entre nuvens com possibilidade de chuvas. Temperatura máxima chega aos 32 graus. Em Limeira, quarta-feira vai ser de tempo nublado, a máxima chega aos 30 graus. E em Marília, a previsão é de tempo estável. A temperatura máxima também chega aos 30 graus. O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui. Você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP no portal www.al.sp.gov.br. A gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia. Até lá.